Então, para fazer essa peça, você vai usar cerca de meio rolo de fio náutico. A gente tem aqui um fio náutico na cor folha, ele tem 1 kg, mas essa peça você vai usar apenas meio rolo, ou seja, com um rolo você consegue fazer 2 peças. Você vai precisar também de um par de alças de madeira, de uma agulha, aqui eu tô usando uma agulha de 5 milímetros, tesoura para fazer os cortes necessários. Vai precisar também do isqueiro para fazer os arremates, marcador de pontos, mas você pode usar um pedacinho de fio sem problema nenhum, fita métrica para a gente medir, né, se você quiser. Eu vou colocar uma etiquetinha e também mais um bônus, vou ensinar vocês um truque bem legal para pregar a etiqueta. Agulha de tapeceiro para fazer os arremates, e aqui eu tenho uma outra agulha de tapeceiro que eu vou usar na hora de pregar a etiqueta. Então, basicamente é isso. Bora pra aula? Então, vamos começar fazendo 26 correntinhas. Não façam correntinhas muito apertadas, tá, gente? O fio náutico, isso é até uma mania minha, que eu tô tentando melhorar, de fazer os pontos muito apertados com ele, e não precisa, o próprio fio náutico vai te dar uma boa estrutura, mesmo seu ponto não estando arrochado, tá? Então aqui a gente fez 26 correntinhas, a gente vai voltar fazendo 25 pontos baixos. Eu vou ensinar pra vocês uma forma de voltar aqui colocando os pontos na correntinha. Normalmente a gente coloca aqui, ou então coloca aqui na perninha de cima. Eu gosto de colocar nessa parte de trás da correntinha, ó. Então você tem a frente aqui, eu gosto de colocar ela aqui atrás, porque vocês vão ver que ela fica assim com um acabamento aqui embaixo perfeito. Então eu vou girar um pouquinho a minha correntinha e vou colocar bem aqui a minha agulha. Venho e faço um ponto baixo. Novamente, ó, aqui é normalmente a frente da correntinha, eu vou colocar aqui atrás e vou fazer outro ponto baixo aqui. E vou seguir fazendo isso por toda a carreira. Vai ajeitando o crochê para ele sempre pegar e ficar na forma que você quer. Ó, olha como ele vai ficando, ele fica de um lado e do outro, fica igualzinho, fica perfeito, tá vendo? Chegou aqui no final, vou até conferir, eu sempre gosto de estar conferindo pra ver se não tem nada errado. 25 pontos. Então a gente vai fazer uma peça com 25 pontos no início. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma correntinha e vou virar essa peça. E já vou fazer um ponto nesse primeiro ponto, eu não vou pular esse ponto aqui. Então daqui eu faço a correntinha, viro a peça e aqui eu já faço o primeiro ponto. Faço um ponto e vou seguir por toda a carreira fazendo um ponto para cada ponto aqui. Vou sempre ajeitando, fazendo um ponto para cada ponto. Pegando nas duas laçadas, tá, gente? Se vocês quiserem um efeito diferente na peça, pode pegar só numa laçada, a da frente ou a de trás. Hashtag fica a dica. Outra dica legal que eu sempre dou para as minhas alunas é, essa laçada que fica na agulha, ela é sempre ajustada. E a laçada que vem aqui de baixo, ela sobe até a altura do ponto que você precisa. Então percebe que a agulha, ela fica paralela ao trabalho. Então você não vai laçar o seu fio e fechar o ponto com a agulha inclinada assim ou com ela inclinada assim. E essa laçadinha ela tem que estar ajustada, porque senão é ela que forma os buracos no crochê. Se você deixar ela aberta aqui, ó, é ela que acaba formando os buracos. Então eu sempre ajusto ela mais ou menos na espessura do cabo aqui da agulha, tá vendo? Repara quando eu estiver crochetando, como que é o meu movimento de dedos. Eu normalmente, até
inconscientemente eu acabo dando uma puxadinha aqui e aqui eu levanto. Chegou aqui no final, a gente vai fazer o ponto só até aqui. Se você tiver com dúvida, precisa ou não fazer o ponto, conta quantos pontos você tem. Não conta esse primeiro, tá? Conta apenas pontos baixos mesmo. Então, eu tenho 24, 25. Tenho os meus 25 pontos aqui no trabalho. Então, vou fazer novamente uma correntinha, viro, já faço um ponto aqui no primeiro. E aí, eu vou seguir desse jeito até o final. Ó, chegou aqui no final, a gente vai fazer somente este ponto, não vamos usar esse ponto aqui. Falo novamente, se você tiver com dúvida se precisa ou não fazer, volta e conta quantos pontos tem na base, tá bom? Aqui, ó, eu já gosto de já esconder esse fio aqui, porque ele, como o fio náutico é um fio de polipropileno, é tipo um plástico, ele começa a escorregar. Então, da forma que eu começo as correntinhas, eu costumo desmanchar isso daqui e já esconder ele usando a agulha de tapeceiro. Você pode fazer esse arremate usando uma agulha de crochê mais fina. E aí fica assim. Vou deixar ele aqui por enquanto, só por enquanto. Depois eu termino de arrematar. É só mesmo para ele não se soltar. Ó, então a gente fez 26 correntinhas e voltou com 25 pontos baixos. E aí a gente vai fazer isso por 3 carreiras. Na quarta carreira a gente já vai colocar a alça, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou fazer uma correntinha, vou girar e vou fazer 7 pontos baixos. Eu fiz 7 porque eu já tinha feito a análise de quantos pontos eu precisaria colocar aqui para poder travar a alça. Se você for fazer ela maior ou menor, você tem que centralizar a sua alça e ver quantos pontos você precisa colocar de cada lado, tá? Então aqui, para facilitar, eu gosto de marcar aqui. Eu vou ter que ter 7 pontos de um lado e 7 pontos do outro. Então eu vou fazer aqui, ó, vou contar de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu tenho que voltar já a fazer os pontos baixos normal aqui. Vocês vão ver como é que eu vou fazer. Então agora, esse início é um pouquinho chatinho de fazer, porque a alça vai ficar sambando, mas é normal. Eu vou mostrar pra vocês uma técnica que eu uso. Vocês podem fazer assim ou não, mas eu acho mais fácil. Eu uso uma outra agulha, às vezes até mais fina, essa daqui é uma 4 milímetros, tá? Ou pode ser uma outra 5 milímetros também, pra ajudar a ficar a peça retinha. Então, o que eu faço? Eu mantenho sempre essa agulha aqui, nessa laçada, e com a outra agulha, eu vou pegar o fio lá embaixo. Vou tirar a alça só pra vocês verem aonde que eu tô pegando. Ó, eu tô pegando lá no pé, tô pegando no pé dos pontos da segunda carreira, tá vendo? Aqui tá a primeira carreira, aqui é a cabeça do ponto, aqui é o pé do ponto, só que eu vou pegar no pé do ponto da segunda carreira. Então, eu vou puxar esse fio fazendo assim, ó. No caso, eu tô fazendo sem a alça, tá? Mas a gente vai fazer junto com a alça. Então, aqui eu vou posicionar a alça. Não se preocupe que eu vou me embananar aqui, isso é normal. E aí eu vou visualizando. Se você tem dificuldade, tira a alça do rumo, visualiza bem se você tá colocando no lugar certo, tá? Então eu vou laçar esse fio e trazer pra frente. Por que que eu gosto de deixar essa agulha aqui? Porque ela tá travando o fio e não tá deixando eu desmanchar esse ponto, tá vendo? Tá, lacei esse fio aqui na frente, eu vou subir ele até aqui, ó. E aí agora eu vou colocar essa agulha lá na cabeça daquele ponto, tá vendo? Aqui era onde eu ia colocar aqui o ponto baixo. Eu vou subir essa agulha e vou colocar ela aqui nessa cabeça, vou laçar o fio e vou fechar. Fechei. Agora eu vou terminar esse ponto baixo com essa agulha aqui, ó. Lacei aqui.
e fecho. Meu Deus do céu, Priscila, não entendi nada. Vamos fazer de novo. Vamos pro próximo. Ó, repara aqui, ó, o próximo ponto tá aqui. Eu vou colocar a agulha no pé desse ponto da carreira de baixo, na segunda carreira. Então, visualiza bem, ó. Eu até visualizo aqui. Aqui eu tô num ponto, eu vou vir pro outro. E deixo essa agulha aqui, pendurada, que ela vai segurando a minha linha ali. Não vai deixar eu soltar ela. Laço lá atrás e puxo até aqui. E, ó, repara que eu subo a agulha de forma que ela fica aqui, ó, perpendicular com a alça, tá vendo? Porque aí eu sei exatamente quanto de fio eu preciso. Por isso que vocês vão ver tanto que fica firme essa alça. Laço e trago pra frente. E aí, com essa laçada, eu venho pra essa agulha aqui. E fecho o ponto. É como se eu estivesse fazendo um pontinho baixo aqui, só que eu puxei primeiro lá embaixo. E aí, novamente, ó, tô aqui, vou pro próximo. Laço. E trago aqui em cima, no próximo ponto. Laço e trago pra frente. E vocês vão ver que, à medida que a gente vai fazendo, como a alça fica mais firme, vai ficando bem mais fácil. E aí eu vou fazendo aqui. E eu vou fazer isso até o final, vão ser 11 pontos. A gente tem 7 de cá, 7 de cá, dá 14, para 25 sobrou 11 pontos. A gente vai fazer 11 pontos desse jeito. Cuidado para não pegar só uma, tá? Coloca nas duas laçadinhas aqui. Ó, mesmo que eu puxe essa laçada grande, depois quando eu coloco ela na agulha, eu ajusto na altura, como eu falei, tá vendo? Ó, a agulha aqui paralela ao trabalho e aí sim eu laço. Se você não quiser usar essa agulha, o que você vai fazer? Você vai descer com a agulha do seu trabalho, mas eu não gosto porque olha só, quando eu faço isso aqui, olha o que eu tô fazendo aqui com esse fio, ele tá aumentando aqui, tá vendo? E aí o que vai acontecer é que a peça vai ficar frouxa, porque essas laçadas aqui vão ficar grandes, entendeu? Então, por isso que eu gosto de usar essa técnica de pegar outra agulha para fazer essa laçada maior. E, gente, não se preocupe se vocês não conseguirem fazer isso. Nossa, mas a Priscila parece que faz com tanta facilidade. Nem parece, né? É normal você ter essa dificuldade. É com o tempo que você vai pegando essa destreza. Como essa daqui já tá sendo a sexta alça que eu tô pregando, eu já tô com mais facilidade, mas as primeiras eu me embananei todinha. Ó, outra coisa que também você tem que se atentar é aqui atrás para os fios não ficarem torcidos, tá? Esse é do lado direito, ele tem que ficar do lado direito. Esse é do lado esquerdo, ele tem que ficar do lado esquerdo, tá? Principalmente na próxima carreira, vocês vão ver que eu vou me atentar bastante a isso. Ó, cheguei na marcação. Se você não quiser marcar, é só contar que você vai fazer 11 pontos assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Chegou aqui na marcação, depois desses a gente volta a fazer pontos baixos normal, tá? Uma correntinha, viro. E agora eu vou fazer mais 7 pontos baixos, novamente. E eu vou fazer de novo essa mesma jogada dos pontos. Só que agora eu vou pegar bem aqui embaixo, ó. Até mais fácil, que você consegue ver aonde você vai pegar. Você vai pegar lá no pé desse ponto alongado aqui. Então, vou enfiar a agulha aqui. Continuo com a técnica que eu ensinei pra vocês. Laço lá embaixo, ó. Repara que eu tô com o fio tensionado, esticado. Vou subir até lá em cima, ó. Não vou fazer isso daqui e laçar o fio. Eu vou pegar a agulha e vou levar ela até aqui, porque eu tenho a quantidade necessária de fio pra fazer. Laço e trago pra frente. E aí eu coloco a agulha aqui. Aqui, ó, vamos atentar um pouquinho nisso daqui. Vamos acomodar
esses dois fios novos que chegaram aqui. A gente tem que ir acomodando. Não vai ficar perfeito, tá? Mas aí a gente tem que ir acomodando o máximo possível, porque a gente vai ter mais fios do que espaço aqui. Vamos tentar acomodar o máximo possível aqui. E aí, vamos seguir fazendo até o final aqui dos 11 pontos. Eu sempre viro, dou uma olhadinha aqui nos fios, às vezes eu uso uma agulha de tapeceiro para alinhar esses fios, para ele ficar bem ajeitadinho aqui, ganhar o espaço dele, para ele ficar bem esticadinho também. Às vezes, quando eu vejo que o fio tá meio frouxo aqui, eu volto com o ponto e puxo. Vejo aonde que eu tenho que puxar esse fio para ele ficar bem firme aqui. Ó, o que eu falo aqui, ó, não deixe isso acontecer. Tá vendo que o fio, ele tá torcido aqui, ó? Não deixe isso acontecer. Ajeita ele. E aí sim, você fecha o ponto. Ó, aqui atrás também ele ficou torcido, vamos ajeitar. Principalmente desse lado, gente, que é o lado que vai ficar pra fora na bolsa. Então, ele tem que ficar bem bonito. Chegamos aqui no final desses pontos alongados e aí vamos fazer mais 7 pontos baixos. Ó, já dá pra ver que ela fica muito firme, fica bem firme mesmo, não gira, não balança pra lá e pra cá, não desliza, tá? Agora a gente vai fazer mais 22 carreiras, a gente tem que atingir 27 carreiras aqui. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai fazer até dar 27 carreiras aqui. Apenas ponto baixo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. 25 pontos baixos, fazendo da forma que eu fiz. Essa forma que eu ensinei a fazer a virada aqui é a forma que eu faço. Você pode fazer da forma que você faz também, não tem problema, tá? Mas eu acho que assim fica mais fechadinho. Os pontos ficam mais fechadinhos, tá? Essas primeiras carreiras próximas à alça, é normal você ter uma certa dificuldade, mas depois você vai se afastando, vai ficando tranquilo, como se você estivesse fazendo uma carreira só de ponto baixo, assim, num trabalho. A alça vai ficar ali, mas não vai incomodar tanto. Bom, eu fiz ela assim, com 27 carreiras, porque eu queria ela mais ou menos quadradinha. Então, eu fiz aqui com 25 centímetros e aqui deu 24. E na hora que a gente passar a carreira de costura, a gente vai fazer mais uma carreira aqui e vai dar os 25 centímetros. Se você quiser aumentar, gente, pode aumentar. Faz ela mais compridinha, aumenta a quantidade aqui, aquilo que eu falei antes, né? Só alinha bem a alça para ela ficar certinha. Eu indico que seja carreiras ímpares para ficar a última carreira que você fizer, ficar deste lado do avesso, porque quando a gente passar a costura,
ela vai ficar aqui do lado direito, então vai ficar bem certinho, vai ficar um avesso e um direito. Se você fazer do outro jeito, vai ficar dois direitos juntos, aí não vai dar vai dar uma quebra de harmonia na peça, tá? Então, terminei aqui as 27 carreiras. Vou puxar o fio e cortar. Aí eu vou colocar aqui a agulha, né, fio na agulha, e vou esconder esse fio. Eu gosto sempre de levar um pouco mais essa ponta mais pro meio da peça, tipo, não fazer aqui, mas mais aqui no meio, principalmente lá do lado de cima. Aí eu vou cortar. Aqui, ó, uma dica que eu dou é sempre não corta muito rente, corta ele um pouquinho maior, bem pouquinho maior, e vem com o isqueiro para queimar. Usa a parte azul do fogo para queimar, para que não fique preto. Se você usar a parte amarela, esse fio vai ficar preto. E aí você vai derretendo ele e aperta com a bundinha do isqueiro aqui. E aí ele tá arrematado. Gente do céu, cuidado para não fazer a cagada que eu fiz. Ô, Priscila, eu arrematei do lado errado. Arrematei do lado direito. Agora eu vou ter que dar um jeito nisso aqui. Vou ter que dar um jeito de puxar isso daqui. Ó, vou tentar descolar aqui. Puxar e cortar. Tentar não estragar tanto a peça. Cortar o fio aqui e passar pro lado certo. Agora sim, pro lado certo. E aí eu não vou conseguir descer ele tanto quanto eu tinha descido antes. Vou ter que arrematar logo aqui. Agora sim, do lado certo. E aí esse outro aqui, também tá do lado errado. Vou passar ele pro lado certo. Passar ele pra cá. E arrematar. Esse, principalmente, vocês têm que descer ele bastante pra ele não ficar aqui na ponta, tá? Eu sempre falo pra vocês que é bom forrar a bolsa. Tem bolsa que não tem a necessidade de forrar, que ela fica fechadinha, mas o forro na bolsa, ele agrega demais a peça. Então, se possível, forrem a bolsa. E aí, se você for mesmo forrar, desce isso aqui e depois vem com o forro e vai tampar bem. Ó, até faço assim pra poder deixar ele bem aberto, pra não correr o risco de eu colocar fogo na trama que já tá pronta. Pronto. Ficou um trenzinho aqui, mas fica discreto. Posso até fazer o seguinte. A etiquetinha que eu vou colocar, normalmente eu gosto de colocar de cá, mas dessa vez eu vou colocar aqui porque aí eu já tampo isso. E aí eu quero dar outra dica pra vocês. Eu vou usar o próprio fio náutico pra pregar essa etiqueta. O que que eu faço? Eu pego essa pontinha que eu cortei e eu vou desfiar ela. Primeiro eu abro aqui pra não correr o risco de eu puxar errado a ponta. Que aí eu puxo certinho, ó. Eu desfio todo o fio náutico e vou usar esse próprio fio aqui para amarrar a etiqueta. Vou posicionar aqui para poder tampar a cagada. Aqui eu tô usando uma outra agulha, que é porque a outra não passa nesse buraquinho aqui que tem na etiqueta, tá? Antes que me perguntem, essas etiquetas eu mesmo produzo, só que eu até produzia antes etiquetas personalizadas.
mas agora não estamos produzindo mais, tá? Eu vou deixar na descrição alguns perfis de pessoas que eu conheço que fazem etiquetas, tá? Como indicação para vocês. Aí aqui eu dou um nó, dou outro nó, mais um nó. E aí eu vou passar aqui umas 3 ou 4 vezes só para deixar essa etiqueta bem firme aqui. Ah, mas se eu estiver fazendo essa bolsa no fio de malha, eu não consigo desfiar ele assim. Você pode cortar ele bem fininho, o próprio fio de malha, e fazer uma tirinha para amarrar. Ou você pode usar uma linha de costura. Agora eu tô dando mais nós, tá, gente? Terminei de passar, vou dar outros nó pra poder arrematar. E aí que eu tava falando, você pode usar uma linha de costura bem próxima à cor da malha, ou até mesmo um fio de nylon, ou um fio também que seja próximo à cor da etiqueta que você estiver usando. Agora eu vou puxar ele bem assim e vou bater um fogo aqui pra ele poder cortar e selar. Gente, bastante cuidado pra vocês não acontecer de queimar a trama, tá? Prontinho, etiqueta pregada. E aí outra dica também é, se possível, quando vocês forem trabalhar com etiqueta, façam isso, costura ela antes de você fechar. Se você vai colocar ela numa peça que você vai aplicar na bolsa e tudo mais, costura ela antes, que vai facilitar bastante do que, por exemplo, se eu tivesse terminado a bolsa e eu precisasse costurar ela aqui embaixo, ia dar muito mais trabalho para eu arrematar isso lá dentro, entendeu? Então, eu costuro antes, que aí vai dar esse efeito. E aí, então, você vai fazer duas partes iguais, tá? Já adiantei aqui, então eu tenho uma frente e as costas. Elas são idênticas, 25 pontos, 27 carreiras, tá bom? E para a lateral e o fundo, você vai fazer tipo uma tala, né? Vai fazer uma tala de 79 carreiras. Isso para esse tamanho, para essa quantidade de carreiras. Como que eu vou saber, então, quantas carreiras eu vou fazer se eu aumentar a peça? Eu faço assim, quando eu vou costurar, eu coloco um ponto para cada carreira. Na hora que eu vou costurar aqui, eu vou sempre alinhar um ponto para cada carreira. Então, se eu tenho 27 carreiras aqui, mais 25 pontos aqui, mais 27 carreiras aqui, eu vou precisar de 79, que é 27 mais 27, 54, mais 25, 79 pontos. Então, se eu aumento o número de carreiras aqui, eu vou aumentar o mesmo tanto de carreiras na tala. E se eu aumento o número de pontos aqui, eu aumento o mesmo tanto de carreiras na tala, tá? Essa tala eu fiz com 9 pontos. Essa daqui eu já fiz com 5, tá? Pra vocês verem que pode variar tudo. Eu achei que às vezes, ela ficou um pouquinho estreita, então eu resolvi fazer essa daqui mais larguinha. Então aqui eu usei 5 pontos, né? No caso eu fiz 6 correntinhas e voltei com 5 pontos, vai e volta por 79 carreiras. E nessa daqui eu fiz 10 correntinhas, voltei com 9 pontos e fiz 79 carreiras. E aí outra dica que eu quero passar para vocês é esses marcadores. Como eu falei no início, você pode usar um pedacinho de fio, pode ser um fio diferente para poder ficar mais visível. E eu coloco ele de
tantas em tantas carreiras. Nesse caso, eu coloquei de 20 em 20. Pra quê? Pra eu não ter que ficar contando do zero toda vez. Então, eu faço 20 e poucas carreiras, aí eu vou lá e conto. Tá, aqui tá 20. Aí faço mais, aí eu conto. Aí eu começo a contar a partir daqui. Então, se eu sei que aqui é 20, aqui é 21, 22, 23, entendeu? E assim sucessivamente. Aí deu 40. Aí eu coloco. Então, eu não preciso ficar sempre contando tudo aqui. E aí, agora a gente vai costurar. Isso aqui foi mesmo só para contar as carreiras, posso desfazer dele aqui. Agora a gente vai costurar. O que vocês têm que ter bastante cuidado? Vou pegar uma parte, vou pegar a frente e vou alinhar aqui. Ó, repara aqui, eu já arrematei aqui na tala, então eu tenho que ter esse cuidado dessa parte ficar pra dentro. Se eu costurar assim, ela vai ficar pra fora, tá vendo? Então, ela tem que ficar pra dentro. E aí, eu vou alinhar aqui. E aí, eu vou pegar a agulha. Esse primeiro ponto, eu vou pegar nessa cabeça aqui e nessa cabeça aqui. Não vou pegar na lateral. Sempre eu vou pegar, ó, aqui na lateral, aqui eu vou fazer um ponto, aqui eu vou fazer outro ponto, aqui eu vou fazer outro ponto, outro ponto, outro ponto. Sempre um ponto pra cada carreira. Mas no início aqui, só para puxar o fio, eu vou pegar não aqui, que é a lateral da carreira, mas aqui. Vou pegar bem aqui. E mesma coisa aqui. Aqui é a lateral da carreira, eu vou pegar aqui. Lacei aqui. E aí agora eu vou colocar o fio aqui. Laço. E trago. Vou deixar uma ponta um pouquinho maior, porque aqui na hora que eu for puxar ele pode ser que desfaça. E vou fazer uma correntinha, que é para subir. Imagina que aqui é a sua carreira, você precisa subir para poder começar a fazer as carreiras de ponto baixo. E aí a gente vai costurar fazendo ponto baixo em volta de tudo. Eu volto com essa técnica, eu gosto muito de usar desse jeito, porque aí eu acho que os pontos ficam bem mais certinhos. E aí eu vou usar outra agulha, deixando essa daqui, pegando uma carreira da frente e uma carreira da lateral. Pego e fecho. Do outro, uma carreira da frente, uma carreira da lateral. E aí, gente, tomem bastante cuidado, vão tendo bastante atenção se vocês estão pegando certinho uma carreira da frente e uma carreira da lateral, porque se você pular ou fazer 2 pontos e na mesma carreira, não vai dar certo, a bolsa vai ficar torta, tá? E outra coisa que vocês têm que se atentar também, gente, deixa eu tentar mostrar aqui. Não pega só uma laçadinha aqui, pega no mínimo 2. Pega bem no meio aqui do ponto, tá? Pra você ter uma ancoragem melhor. Se você pegar só uma laçadinha, isso vai repuxar o seu ponto. Então, eu vou pegar 2 aqui e vou pegar 1, 2 aqui. Ó, chegamos aqui, já é a última carreira aqui de baixo. Nessa daqui, eu vou fazer o ponto. E no primeiro ponto aqui da virada, como eu tenho mais espaço aqui e eu preciso virar, eu vou fazer 2 pontos, mas eu preciso pegar os 2 no mesmo lugar, tanto na frente quanto na lateral, que agora a gente já tá indo pro fundo. Então, eu fiz um ponto aqui pegando os 2. Vou fazer outro ponto pegando no mesmo buraco na frente e no mesmo buraco lá atrás. Fiz a virada. E agora, a gente continua fazendo, pegando aqui, ó, um ponto aqui e outro ponto aqui atrás. Lembra que eu falei que se você quiser aumentar, terminar com números ímpares, é por isso, porque fazendo dessa forma aqui, a última carreira, ela vai ficar com o avesso pro lado de fora da bolsa. Então, quando você passa essa carreira de ponto baixo aqui, ele é como se fosse uma continuação. Ó, chegamos aqui no final de novo, tá vendo? Ó, fica parecendo que é só uma continuação aqui, porque tá do mesmo lado, tipo, tá o avesso e o direito, né? Assim a gente segue a sequência.
Aqui no final, ó, estamos chegando aqui, já é o último ponto, tá vendo? Aqui é o último ponto, aí aqui seria a lateral. Então, a gente vai de novo, nesse último ponto da parte de baixo da bolsa, a gente vai fazer 2 pontos, pegando tanto na frente quanto atrás. Então, a gente vai fazer um ponto e vai fazer outro ponto, pegando no mesmo buraquinho, tanto na frente quanto atrás. Não pode pegar errado aqui, que senão vai ficar torta. E aí, a gente já vira e vai para outra lateral. Olha só, chegamos ao final, dá certinho, gente, dá em cima. Se vocês fizerem assim, dá a mesma quantidade. Então, para vocês saberem quantas carreiras você precisa fazer para a peça de lateral e fundo, basta contar quantas carreiras você fez, né, aqui, quantas carreiras, multiplica por 2, né, porque vai para os dois lados, e soma mais a quantidade de pontos aqui, não de correntinha, de pontos, tá? Que aí vai dar certinho. E aí, eu já arremato e colo, aproveitando que tá aberto aqui. Não vou esperar, não vou costurar tudo, porque depois fica mais difícil. Ó, eu puxo bem justo isso daqui, tá? Para não correr o risco de desfazer, depois ficar repuxando os pontos. Vou arrematar daqui e daqui, tá? Ó, prontinho, arrematei. Aí, eu desci até aqui com o fio, tá? Dos dois lados eu desci um tanto bom aqui, não deixei ele aqui em cima. E aí, tá arrematadinho, então ela vai ficar assim. Agora, a gente vem com a outra parte e vai fazer a mesma coisa, ó. A gente vai alinhar aqui e vai costurar do mesmo jeito, da mesma forma. Vai colocar um para um aqui, vai iniciar pegando nessa cabeça e não na lateral. Faz uma corrente e começa. Qualquer dúvida, volta no ponto onde eu comecei esse de cá, porque de cá é igualzinho, gente, igualzinho. E tá pronta a nossa bolsa Esther. Ó, de um lado e do outro ela é bem igual. Aqui ela ficou mais larga. Você pode colocar um botão imantado aqui para fazer o fechamento ou colocar um forro com um zíper, que eu acho que também ficaria bem legal um forro com zíper. Você pode também, assim como eu fiz nessa bolsa aqui, ó, né, na primeira versão, colocar essa alça de argola de mosquetão, fechando a bolsa aqui, colocando a argola, pegando aqui os 4 pontos. Vou mostrar aqui, que aqui fica mais fácil de vocês verem. Você pode dobrar aqui, aí você vai pegar uma laçadinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Você pode também colocar uma alça transversal com mosquetão, colocando uma argola aqui, para poder grudar o mosquetão. Tem várias opções. E aí, ela também pode ser usada assim. Eu gostei bastante dessa largura, achei bem legal, né? Fiz com 9 pontos, como eu falei antes. Eu vou dar uma outra opção para vocês, que é as alças de acrílico meia-lua. Olha tanto que ficou fofinha essa daqui, ficou menorzinha. Eu fiz ela menor por conta da alça ser menor mesmo, tá vendo? Mas foi pouca coisa menor. Nessa peça aqui, gente, eu comecei a prender a alça na segunda carreira. Lembra que a gente fez 3 carreiras aqui e na quarta a gente voltou e fez o ponto de prender? Nessa daqui eu fiz na terceira, então eu fiz 2 carreiras, na terceira que eu fiz a primeira pega, né, para prender, e na quarta eu fiz a outra pega. Aí essa daqui eu fiz ela com 23 pontos, né, e eu coloquei 5 aqui, 5 aqui, e coloquei 13 pontos prendendo aqui. Como a alça de acrílico ela é roliça, ela tava girando mais. Então, eu precisei colocar mais pontos aqui. Então, aqui foram 13 pontos. Na terceira carreira, eu fiz 5 pontos e já comecei a pegar fazendo 13 pontos.
Terminei com 5, voltei mais 5 pontos, mais 13, fazendo esse alongado, terminei com 5. E fiz 26 carreiras aqui, fiz 26 carreiras. Então, para fazer a tala, eu fiz 70, peraí, vamos contar, foi 26 mais 26, 52, mais 23, vai dar 75 pontos, 75 carreiras. Então, eu fiz 75 carreiras aqui para poder fazer essa costura. E aí ela ficou assim, menorzinha. Também pode ser usada com a alça transversal aqui, que vai ficar bem legal. Me diz aí nos comentários qual versão vocês mais gostaram, a verde musgo, a verde folha ou a marronzinha com a alça de acrílico. Para vocês já saberem, essa daqui é a madeira maracatiara e essa daqui é a tauari. E essa alcinha de acrílico é no padrão marfim, tá bom, gente? Vou deixar todos os links na descrição, tá? Os links diretos, tanto para os fios quanto para as alças, inclusive para a alça de corrente também, tá? Fiquem à vontade lá, fuçem, vejam o que a gente tem